Fala galera, eu sou Emerson Cunha, do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e essa é a nossa segunda videoaula sobre mecânica clássica. Pessoal, na aula passada eu introduzi para vocês o conceito de vetor e expliquei como é que funcionava a adição entre vetores. Na aula de hoje eu vou estar falando sobre a subtração de vetores e introduzindo um pouco do produto entre os vetores, para na próxima aula estar continuando nessa parte, aprofundando na parte de produto vetorial, produto entre vetores. Então vamos lá. Subtração de vetores. A subtração de vetores nada mais é do que a adição entre os vetores, sendo que com o sentido contrário do vetor. Por exemplo, eu tenho meu vetor A aqui e o meu vetor B aqui. Eu quero a subtração do vetor A menos o vetor B. Então, seria no caso, isso aqui, vetor A, mais menos o meu vetor B. Ou seja, é o B no sentido contrário. Que eu expliquei para vocês na aula passada, é o vetor oposto. Ou seja, se esse aqui é o meu B, o vetor B menos B vai ser o meu vetor com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário, vai ser nessa direção. Então, usando o método do paralelogramo, nós teremos aqui, vou traçar aqui meu eixo. XY esse aqui seria o meu A, pela aula passada nós sabemos que eu posso trazer o meu vetor B para junto de A, fazer o método do paralelogramo. No caso, como eu estou somando com o meu vetor negativo menos B, o sentido contrário, será então esse sentido aqui. Então, é esse o meu outro vetor. Vou corrigir aqui. Aqui o meu B. Quando eu fizer estender aqui as componentes, o método do paralelogramo, eu vou encontrar que esse é o meu vetor subtração A menos B. Então é isso, pessoal. A subtração de vetores, ela é só isso, a adição entre os vetores, mas com, no caso, o sentido contrário do vetor que eu estou subtraindo. Agora eu vou definir para vocês o vetor unitário. Bom, o vetor unitário, por definição, ele é o vetor dividido pelo seu módulo. Ou seja, é o meu vetor dividido pelo tamanho, pela norma do vetor. E o que é que isso vai nos retornar? Vai nos retornar a direção do vetor, ou seja, vai ser um vetor de unidade 1 que nos dá a direção do nosso vetor. Por isso ele é chamado de unitário, tem apenas uma unidade. Bom, por convenção, eu vou estar definindo aqui, para cada eixo de coordenadas, um vetor unitário. Aqui para os eixos positivos de y, x e z, eu vou estar definindo 3 vetores unitários. Para o x eu tenho meu vetor i, para o y eu tenho meu vetor j, e para o z eu tenho meu vetor unitário k. E como vocês podem observar, todos eles têm esse acento circunflexo, que é isso que representa, em termos de notação, um vetor unitário.
agora nós já podemos introduzir a parte de produto entre os vetores. Bom, pessoal, nós temos três tipos de produtos entre vetores. Nós temos o produto de um escalar por um vetor. Escalar, como eu falei na passada, é uma grandeza que não tem sentido, orientação, tem apenas a dimensão, tem apenas a tamanho. E tem também o tipo de produto escalar entre vetor e o produto vetorial entre vetor, que é representado aqui pelo x da multiplicação. O produto escalar é pelo pontinho da multiplicação. Bom, o produto entre um escalar e um vetor, ele vai nos retornar o que? Ele vai nos retornar outro vetor. Outro vetor A, no caso, A multiplicado por M, né? Por M é uma constante. Isso aqui vai nos retornar um vetor, que vai ser um produto, vai ser um múltiplo do A, vetor original, multiplicado pela minha escalar. Vai me retornar uma escalar. Por isso a gente chama esse produto aqui, representado pelo ponto, de produto escalar, porque ele multiplica dois vetores e vai retornar uma escalar, que eu vou representar aqui como M, já que eu representei esse M aqui como escalar. Aqui. Produto escalar. E aqui, esse aqui nós chamamos de produto vetorial, representado pelo x. A vezes b vai retornar um vetor v. Esse aqui é o produto vetorial. Hoje a gente vai ficar só com a parte de produto de um escalar, e nas próximas aulas a gente vai falar sobre os outros tipos de produto. Bom, produto de um escalar por um vetor. Ele vai ser o módulo da escalar vezes o módulo do vetor. A direção, ela vai ser a mesma do meu vetor A. Agora o sentido, ele vai variar conforme o meu escalar. Se o meu escalar for positivo, o sentido vai ser o mesmo de A. Já se o escalar for negativo, o sentido vai ser o contrário, ele vai mudar o sentido. É aquela questão que eu falei na parte da subtração dos vetores. Então, aqui é o mesmo sentido de A, e aqui é o sentido, vou colocar aqui, contrário. Sentido contrário. Vamos representar isso num exemplo que fica mais fácil. Então vamos partir aqui para um exemplo para ficar mais claro. Exemplo. Multiplicação de um vetor por um escalar. Dados. O escalar é igual a 2 e o meu vetor é o A, que está representado aqui na figura. Ele tem coordenadas 2x e y. Bom, quando eu for multiplicar esse vetor A pelo escalar 2, ele vai dobrar, já que é 2, né? 2 vezes 2x igual a 4x. Ele vai dobrar as coordenadas de x e de y. 2 vezes y, 2y. Então, o 2A vai ser a prolongação do A com o dobro do tamanho. Essa aqui. Esse aqui era o meu A, e esse maior vai ser o meu vetor 2A. Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, mas tem o dobro do comprimento. No caso, se fosse menos 2A, ele viria para o sentido negativo do eixo. Ficaria com esse tamanho aqui, nesse comprimento, mas no sentido negativo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro a ideia de multiplicação de um vetor por um escalar. Essa parte ainda é bem simples de vetor. Na próxima aula que a gente vai estar falando sobre a multiplicação entre os vetores, que é o produto escalar e o produto vetorial. E por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.